Professora Cássia, mais uma vez. Estamos juntos para continuarmos hoje as nossas figuras de sintaxe. Então, hoje a gente vai ver a parte 2, tá? Mais algumas figuras aí para vocês conhecerem. Não se desesperem, é a última parte de figuras de sintaxe. Como a gente falou no primeiro vídeo, nós temos muitas figuras de linguagem, né? Que se dividem em figuras de som, figuras de pensamento e nas figuras de sintaxe ou figuras de construção, tá bom? Então não confundam, porque as figuras de sintaxe, elas têm esse nome, ou figuras de sintaxe ou figuras de construção, como a gente viu no último vídeo. Então, no último vídeo a gente já viu silepse, já vimos zeugma, elipse. Hoje nós vamos ver outras, tá? Que são bem tranquilas também. Então, vamos começar. A primeira que a gente vai ver, eu acho que essas duas aí, elas são as mais fáceis, tá bom? Elas facilitam muito a nossa vida. Por quê? Porque elas são muito tranquilas de identificar. O polissíndeto, vamos pensar nesse nome aí, polissíndeto. Síndeto a gente está falando de conjunção. E aí, se eu digo polissíndeto, eu estou falando que tem várias conjunções. Então, o polissíndeto significa a repetição de conectivos em uma frase. Então, quando eu tenho repetidas vezes na mesma frase o uso do conectivo, a gente diz que a gente tem um polissíndeto. Olha para a frase que a gente tem aí. Trabalha, e teima, e lima, e sofre, e sua. O tempo todo, para unir essas ações que o poeta colocou aí, ele utilizou conectivos, ele utilizou a conjunção e, que está destacada aí para você, tá vendo? Por que ele optou por utilizar essa repetição das conjunções se não era necessário? Concorda? Não é necessário. Em termos de comunicação, você não precisa repetir tantas vezes a mesma conjunção. Mas quando a gente está falando, né, de uma ideia mais estilística, de uma ideia para causar mais sonoridade, né, mais ritmo a um poema, a um texto, isso causa um efeito expressivo. Então, quando a gente estiver vendo essas figuras, não pensa, mas não precisava colocar, não era necessário. Não é uma questão de necessidade, é uma questão de opção, é uma questão de recurso expressivo, para dar mais expressividade para essa mensagem que ele quer passar. Combinado? Então, não vamos pensar nessa ideia de, é necessário, não é necessário, não vamos pensar nisso. Vamos pensar nessa ideia de expressividade, tá bom? Como um recurso expressivo mesmo. Então, o poeta, nesse caso, ele optou por repetir várias vezes a conjunção e, certo? Várias vezes, então é um polissíndeto, vários. Então, várias vezes, muitas vezes a repetição da conjunção, nesse caso, o termo e, tá? É só o termo e? Não é só o termo e, tá? Qualquer conectivo aí que esteja sendo repetido na frase. Aí, se eu tenho uma figura que vai utilizar vários conectivos, o contrário também acontece. Eu posso optar por não utilizar conectivo. Então, eu não vou usar a conjunção. Ou seja, a minha frase vai ter nenhuma conjunção aí entre essas palavras. Que é o caso da seguinte frase. A vida canta, chora, arde, delira, brada. Olha só, ao contrário da frase anterior, em que o poeta optou para unir as ações por meio desse conectivo, nessa frase aqui você vai ver que não há nenhum conectivo em momento algum. Ele poderia ter colocado, né? A vida canta e chora, usado pelo menos uma vez. Não apareceu nenhum. Então há uma ausência de conectivos. Quando a gente perceber essa ausência de conectivo, a gente vai dizer que ocorreu um assíndeto. Esse azinho aqui, lembra que significa não, nesse caso? Então, não tem conjunção, não tem conectivo, certo? Então, quando não aparecer nenhum tipo de conexão entre essas ideias aí, entre essas palavras, a gente vai dizer que ocorreu um
assíndeto. Então, vamos perceber que essas duas figuras de linguagem aí que a gente está vendo agora, elas são meio que contrárias, concorda? Então, a primeira, poli, várias conjunções, a repetição aí da conjunção, e assíndeto, nenhuma conjunção. Moleza, não é? Falei que essa era a mais fácil. Vamos lá para a próxima. Lá no início do vídeo anterior, eu conversei com vocês que a gente possui na língua portuguesa uma ordem que a gente chama de ordem direta dos elementos, dos termos de uma frase. O que seria essa ordem direta, como a gente viu lá naquele vídeo? O sujeito, o verbo e o complemento. Então, na ordem direta, não significa que essa ordem direta, pessoal, seja a ordem correta, tá? Não tem nada a ver com isso, não tem a ver com correto, errado, não tem a ver com isso. Tem a ver que é a ordem mais usual, o que a gente costuma utilizar durante a nossa comunicação é essa ordem direta de sujeito, verbo e complemento. O que pode acontecer? A gente pode fazer uma inversão desses termos. Então, eu posso começar a frase com verbo, posso começar com um complemento. Quando ocorrer essa inversão, a gente vai dizer que houve um hipérbato. Então, o que é um hipérbato? Essa palavra difícil. Um hipérbato é a inversão dos termos, na ordem, né, dos termos de uma frase, tá? Então, olha aí, eu trouxe para vocês um exemplo muito comum que já ficou muito em alta, muito batida essa questão aí que caiu em concurso, que é a letra do nosso hino nacional. Na letra do nosso hino nacional, há uma inversão muito clara, tá? Mas que às vezes fica difícil da gente entender como seria essa ordem correta dela. Correta não, a ordem direta, né? Então, vamos lá. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico o brado retumbante. O que a gente fica na cabeça quando a gente olha essa frase aí? Quem foi que ouviram? Foram as margens plácidas? Quem foi que deu o grito? Foi o povo? Quem é que está realizando essas ações, né? Então, como não está numa ordem direta, gera essa dúvida. Às vezes pode gerar essa dúvida, né? De quem é que está realizando essas ações, etc. Às vezes, né, essas frases que estão com o hipérbato, elas podem gerar uma dificuldade de entendimento. Por isso que eu disse para vocês que quando a gente está falando de ordem direta, que a gente costuma usar essa ordem direta, né, durante a nossa comunicação, é porque ela deixa tudo mais claro. A gente já é a nossa forma usual, essa ordem direta, então é mais fácil o entendimento. Agora, como recurso expressivo, que foi o que a gente disse, quando a gente quer dar mais ênfase em um elemento, a gente coloca ele na frente, a gente utiliza essa inversão. Então, é isso. Como um recurso expressivo, para de repente dar mais destaque, mais ênfase a um termo do que a outro, a gente faz essa troca dos termos. Então, olhamos aí a letra do hino nacional na sua forma, né, original, que usa um hipérbato, né? Usa uma inversão. Agora vamos olhar como ficaria esse trechinho se ele fosse colocado em uma ordem direta. As margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Viu? De repente você nem imaginava que era assim a ordem direta. As margens plácidas, que eram do rio Ipiranga, né, ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Coloquei aí entre parênteses para vocês também o significado de algumas palavrinhas que talvez não sejam conhecidas de vocês. Plácidas seriam tranquilas, serenas. Ipiranga é o nome do riacho que fica em São Paulo. O brado é um grito. Retumbante significa que foi estrondoso, né? Muito alto. E o brado retumbante de um povo heróico, certo? Então, ficou mais claro agora. Pensa sempre o seguinte. Lembra disso, não esquece. Não há uma ordem correta. A gente não está falando de certo ou errado. Estamos falando sobre um recurso expressivo que a gente usa para dar mais destaque, a gente usa para dar mais expressividade ao nosso texto,
ok? Não significa que porque eu utilizei um hipérbato e não, a frase não esteja na ordem direta, não significa que ela esteja errada, pelo contrário, tá bom? É o uso de uma figura de linguagem, apenas isso. Vamos para a próxima? O pleonasmo. O pleonasmo é molezinha, pessoal. Por quê? Porque a gente já escutou essa figura de linguagem muitas vezes, tá? Mas, como a gente vai ver daqui a pouquinho, a gente conhece esse nome de uma outra forma. Então, vamos pensar primeiro o que é isso. O que é um pleonasmo? O pleonasmo é uma repetição de uma ideia, tá? Pleonasmo é repetição de ideias. Agora, não é a simples repetição de ideias, simplesmente porque repetiu. Não, é uma repetição de ideias porque como um fim expressivo, com algum objetivo específico, tá? Um recurso estilístico, dá mais destaque a um elemento. Vamos ver como. A mim, sua resposta não me interessa. A mim, a sua resposta não me interessa. O que ficou repetido aí? Se eu falei que a sua resposta não me interessa, eu já estou dizendo que é para mim, concorda? Eu não precisava ter iniciado essa frase com a mim. Não precisava. Agora, como eu falei para vocês anteriormente, não é uma questão de precisar, não precisar. É uma questão de vontade, de desejo de ressaltar algum elemento. Então, o que eu quis ressaltar nesse caso? Quis ressaltar que, para mim mesmo, eu não me interesso com isso. Essa ideia de para mim quis que ficasse mais marcada. Por isso, utilizou 2 vezes esse objeto indireto. A mim não me interessa. É isso. É uma repetição de ideias. Simples, tá? Agora, como eu falei para vocês, vocês conhecem essa figura de linguagem que, na verdade, não é considerada como uma figura de linguagem no modo como muitas vezes as pessoas utilizam. Quando a gente está falando de uma repetição de ideias que não era necessária, que não tem um fim expressivo, que não há objetivo algum. É uma simples repetição de ideias por uma falta de objetividade mesmo. Então, olha só, a gente vai chamar isso de pleonasmo vicioso. O pleonasmo vicioso, ele não é considerado uma figura de linguagem. Por quê? Porque ele não tem um fim expressivo, ele não tem um objetivo, ok? Quais são esses pleonasmos viciosos? Temos muitos. Subir para cima. Se eu digo que eu vou subir, já é para cima. Se eu digo que eu vou descer, já é para baixo. Então, para que dizer descer para baixo, subir para cima? Hemorragia de sangue, se é hemorragia, é de sangue. Elo de ligação, se é um elo, já é de ligação. Então, essas repetições que são desnecessárias e não têm objetivo linguístico nenhum, elas não são figuras de linguagem. Elas são chamadas de pleonasmo vicioso, ok? Vicioso por quê? Porque já bateu, passou batido. Todo mundo usa o tempo inteiro. Combinado? Então, são essas. Fechamos as nossas figuras de linguagem, né? Essas todas aí que vocês aprenderam. Algumas realmente mais complicadinhas. Eu acho que o nome, né, às vezes atrapalha, hipérbato, silepse, tem umas coisas aí que dificultam, mas fazendo os exercícios, vocês vão entender melhor. Combinado? Então, vamos fazer aí alguns exercícios para a gente tentar identificar essas figuras de linguagem. Primeiro, a gente vai olhar a frase e vai tentar identificar que figura foi utilizada. A frase que eu tenho aí primeira é: cansado estou eu. Cansado estou eu. Peraí. Temos aí alguma coisa de diferente. Essa frase, como é que eu falaria? Eu falaria: eu estou cansado. Olha o que aconteceu então. Houve uma inversão. Eu comecei com o adjetivo cansado, né? E o meu sujeito, ele ficou lá atrás. Eu não comecei com o sujeito. Se eu fiz essa troca na ordem, eu tive um hipérbato, certo? Eu usei uma inversão. Beleza. Próxima. Na rua, apenas crianças brincando. Na rua, apenas crianças brincando. Peraí.
Essa frase aí tá completinha? Ou você acha que tem alguma palavra aí que não apareceu e poderia ter aparecido? Tem uma palavra. Havia. Na rua, havia apenas crianças brincando. Ah, escondi um termo, não foi? Um termo aí não apareceu. Se eu não coloquei um termo, a gente tem uma elipse, certo? A omissão de um termo na frase. Tranquilo. Próxima. Lavei, passei, arrumei, adormeci, sem que desse por isso. O que eu fiz? Utilizei vários verbos aí, ó. Lavei, passei, arrumei, adormeci. Entre eles, só apareceram as vírgulas, mas não apareceu nenhum conectivo em momento algum. Se eu não coloquei nenhum conectivo aí entre essas palavrinhas, essa ausência é chamada de assíndeto. Fácil. Próxima. Vamos arregaçar as mangas. Vamos às ruas. Vamos lutar. O que apareceu aí? Uma repetição de termos. Comecei com vamos, vamos, vamos. Em todas essas orações que eu coloquei, começamos com a palavra vamos. Se a gente começou com essas palavras, houve essa repetição em cada uma das orações, a gente tem uma anáfora, que é a repetição de termos. Próxima. Falei e expliquei e conversei. Repetição de conectivos. Se eu tenho uma repetição de conectivos, eu tenho vários conectivos, né? Então, eu tenho um polissíndeto. Moleza. Todos aplaudimos a atuação. Todos aplaudimos a atuação. Lembra disso? Se eu tô concordando não com a palavra todos, mas com a ideia que essa palavra me dá, de que são várias pessoas e que eu tô incluída também, né? Então, todos nós aplaudimos a atuação, eu tenho uma silepse, que é aquela concordância que é feita com a ideia e não com a palavra em si que está expressa na frase. A outra, a minha palavra não volta atrás. A minha palavra não volta atrás. Se é voltar, já é atrás. Concorda? Se então volta atrás, é um pleonasmo, uma repetição de ideias. A última. Ela preferiu ficar em casa. Ele, sair. Ele o quê? Ele preferiu sair. Mas o termo preferiu já não tinha aparecido antes? Ela preferiu ficar em casa? O que eu fiz então? Eu escondi um termo que já havia aparecido antes. Se eu escondo um termo que já apareceu antes, eu tenho um zeugma. Simples assim. Então, elipse, que a gente viu lá no outro slide, é quando a gente omite um termo que ainda não tinha aparecido. E o zeugma é quando eu omito um termo que já apareceu antes. Certo, pessoal? Então, essas são as nossas figuras de linguagem. Façam os exercícios, estudem bastante para ficarem feras nesse conteúdo. Muitos beijos, fiquem bem, fiquem em casa, todos com saúde e já estaremos de volta juntos. Beijo, pessoal!